Olá, gente linda e maravilhosa! A live de hoje é sobre a relação entre acordar cedo e emagrecer. Vocês acham que tem alguma relação entre acordar cedo e emagrecer? Coloca aqui pra mim se vocês acham que tem alguma relação. O que as pessoas falam que em questão de emagrecimento? Elas falam o seguinte, que para emagrecer, né, o que a gente sabe, precisa ter um déficit calórico. Quem já ouviu falar nisso? Não, para emagrecer tem que comer menos do que gasta, né? Para emagrecer precisa ter um déficit calórico. Às vezes as pessoas concentram a questão do emagrecimento só nisso. Não, vou até tirar um print aqui, porque olha só. Não, gente, dá muito lisonjeada. Voltando aqui. Então, as pessoas falam que para emagrecer precisa ter um déficit calórico. Ninguém fala nada sobre acordar cedo. Mas será que é só isso mesmo, gente? A gente só precisa comer menos do que a gente gasta? Será que emagrecer é só sobre ter déficit calórico? Se fosse assim, se fosse tão fácil assim, né? Todo mundo seria magro, né? Na verdade, emagrecer é muito complexo, vai muito além de ter um déficit calórico. Tem várias outras coisas que precisam ser avaliadas, né? Sono, alimentação, gerenciamento de ansiedade e estresse, questão do intestino, se tem alguma doença associada, organização. Então, emagrecer vai muito além de comer menos do que gasta, de ter um déficit calórico. Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que avaliar a vida da pessoa de forma individual, tá? Então, o que eu quero adiantar para vocês é que o simples fato de acordar cedo, né, ele não vai fazer você emagrecer, só o fato de acordar cedo. Porém, tem várias coisas que falam a favor de acordar cedo e emagrecimento, tá? E eu vou falar isso hoje com você. Lembrando, gente, que obesidade, né? Quando a gente fala de emagrecimento e a gente fala de obesidade, é uma doença séria e deve ser tratada com seriedade, né? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa está num processo de emagrecimento e ela tem uma enorme dificuldade em emagrecer, ela não consegue manter uma rotina, ela não consegue manter uma alimentação e as pessoas às vezes acham que isso é frescura. Olha lá, é gordo porque come demais. E não é, é uma doença que tem que ser respeitada e tem que ser levada a sério, tá? Então a obesidade é uma doença reconhecida pela OMS e merece tratamento adequado, tá? Não é frescura, precisa de acompanhamento, precisa de tratamento multidisciplinar para resultados eficazes e deve ser levada com seriedade, tá? Então, só o fato de acordar cedo, seja 5 horas da manhã, seja 7 horas da manhã, não vai fazer você emagrecer. Mas eu estou aqui só para falar isso não, eu estou aqui para falar que o fato de você acordar cedo tem várias coisas que falam a favor do emagrecimento. Por exemplo, tem estudos que apontam que a atividade física feita durante a manhã, ela tem maior relação com o processo de emagrecimento. Tá? Isso não sou eu que estou falando. Ontem eu publiquei uma série de artigos para estar falando aqui com vocês e o que eu vi é que apesar da performance da pessoa ser melhor, né, no final do dia, estudos apontam que você fazer atividade física de manhã tem maior relação com emagrecimento, tá? Outra coisa também, quem acorda cedo geralmente dorme cedo. Vocês concordam? Eu, por exemplo, eu acordo cedo, mas eu durmo, gente, 10 horas da noite, 10 e meia da noite eu estou dormindo, tá? E o sono, ele tem papel importante no processo do emagrecimento, tá?
As pessoas que geralmente dormem tarde, que dormem de madrugada e acordam tarde, o que acontece? Elas têm maior tendência, né, durante a noite de aumentar o hormônio da fome, que é a grelina, e diminuir o hormônio da saciedade, que dá saciedade, é leptina. Por isso que tem aquela frase assim, a pessoa assalta a geladeira de madrugada, né? Mas não é só uma frase clichê não, tá? Ela tem um sentido aí. Então as pessoas que tendem a dormir muito tarde, né? E aí acabam acordando muito tarde, durante a noite elas têm tendência a comer mais, justamente por esse motivo, tá? Uma das coisas, né? Não só por esse motivo, mas aumenta aí o hormônio da fome, que é a grelina, tá? E diminui o hormônio da saciedade, que é leptina. Outra coisa também que fala a favor, né, dos hábitos matinais, é que quando a pessoa ela tem o costume de dormir muito tarde e acordar muito tarde, as refeições feitas no período noturno, o excesso de calorias, e aqui eu não estou falando de carboidratos, tá? Prestem atenção, não tem nada a ver a questão do carboidrato à noite, não estou falando sobre isso, mas a pessoa que tende a dormir muito tarde, fazer refeições muito tarde, esse excesso de calorias está ligado a uma deposição maior de gordura, tá? E aí, consequentemente, um aumento de peso. Então, o jantar, né, no mundo ideal aí, ele tem que ser feito até 6h30, 7 horas da noite. É como se a noite fosse feita para dormir e o dia aí, de dia fosse feito para você fazer suas refeições. Então tem outro estudo que mostra que se você concentra as suas refeições durante o dia, você tem tendência em ter maior saciedade durante a noite e também está ligado aí à perda de peso. Então, o que eu quero falar com vocês? Que só o fato, né, da gente acordar cedo não significa que a pessoa vai ser magra, que vai perder peso por causa disso. Mas o fato de acordar cedo tem várias associações e vários estudos que falam a favor, né, dos hábitos matinais, tá? Mas agora, quem é do time que acorda cedo, escreve aí pra mim, fala eu acordo cedo. E quem é que acorda mais tarde, fala eu acordo tarde. Falem aí pra mim, pra eu saber, vocês que estão aqui, se vocês têm costume de acordar cedo ou acordar tarde. E aí, gente, falando isso, né, sobre esses estudos e sobre esses hábitos, o que eu faço, né? Tem gente que fala, não, mas acordar cedo, como que eu faço para acordar? Como que eu faço isso? Primeiro é ter uma motivação. Por que acordar cedo é importante para você? O que te motiva a sair da cama, a dar um pulo, a levantar ali na hora que o alarme toca? Porque, Meriel, acorda e treina, né? Porque, gente, quando você tem uma motivação que é extremamente importante para você, na hora que o alarme toca, você vai levantar. Às vezes não só por causa dessa motivação, mas também por causa, né, do compromisso que você tem. Hoje mesmo, na hora que o meu celular tocou para acordar, e até hoje eu tenho essa dificuldade, as pessoas acham que o meu celular toca, eu falo, ai que maravilhoso, o celular tocou, já quero levantar. Não, veio o meu pensamento assim, ai quero dormir só mais um pouquinho, mas aí eu engulo as minhas desculpas e pulo da cama, porque eu tenho um compromisso comigo mesma que eu tenho que cumprir aquele dia e eu tenho que acordar cedo. Na hora que eu saio da cama, já é instantâneo. O sono que eu tinha, a vontade que eu tinha de ficar na cama já passa. Então, ter uma motivação e um compromisso com você mesma é extremamente importante. Outra coisa é visualizar a sua rotina.
você realmente precisa acordar cedo, né? Você realmente precisa acordar tão cedo, porque quando eu falo acordar cedo, eu não estou falando só em relação a acordar 5 horas da manhã, né? Que as pessoas têm essa falsa impressão. Não vim aqui para falar de acordar 5 horas da manhã, tá? Mas em relação, eu preciso acordar tão cedo, a minha rotina permite que eu acorde? Teve uma vez que uma seguidora falou assim: doutora, eu tenho dificuldade em acordar cedo, porque eu trabalho, depois do trabalho eu vou para a faculdade e quando eu vou dormir já é quase 2 horas da manhã, eu não consigo acordar às 5. Gente, essa pessoa que vai dormir quase 2 horas da manhã em função do trabalho, em função de faculdade, ela tem como acordar às 5 horas da manhã? Se ela fizer isso, gente, vai ser péssimo para a saúde dela, porque o sono ali é extremamente importante, né? E deve ser sempre prioridade. Então, a gente sempre deve se fazer essa pergunta: eu preciso acordar cedo? Vai fazer diferença no meu dia, né? E aí, estipular pequenas metas. Então, eu assisti a live com a doutora Gabriela e aí nos próximos dias eu vou tentar acordar mais cedo. Vou tentar acordar aí 1 hora mais cedo, vou tentar acordar 30 minutos mais cedo, porque eu visualizei a minha rotina e vi que isso faz sentido para mim, tá? Estipule pequenas metas e veja se isso funciona para você. Se organize. Para eu estar fazendo essa live aqui hoje, eu me organizei ontem à noite. Estava tudo pronto. Então isso facilita para que você não se auto-sabote, né? Então se você, por exemplo, eu vou acordar mais cedo porque eu preciso ir na academia, tá? Não faz sentido a pessoa acordar mais cedo só para acordar, gente. Se acordar mais cedo é porque tem que fazer alguma coisa útil com isso, tá? Então assim, eu vou acordar cedo porque eu tenho que ir pra academia. Já deixa a roupa, já escolhe a roupa no dia anterior, já deixa ela pronta, já escolhe a roupa do trabalho, já deixa café da manhã encaminhado. Isso tudo facilita, né, na hora que você acorda e que para que você não se auto-sabote, tá? Então as pessoas aí que visualizam a rotina, encontram um sentido para acordar cedo, e aqui eu vou falar qual que foi a minha maior motivação, devem visualizar a rotina, devem se organizar, estipular pequenas metas, né? Saber qual que é a motivação e entrar em ação. Não procrastine, não adianta a gente ficar, não, amanhã eu vou acordar cedo. Aí o alarme toca e aí a pessoa dá o end no alarme e fala assim: não, tô com muito sono, no outro dia eu vou, mas depois da manhã eu tenho certeza que eu vou acordar. E ela fica deixando sempre para amanhã, adiando sempre para amanhã. Não, gente, tem que entrar em ação, tem que colocar aquilo ali como meta, tem que colocar aquilo ali como objetivo, tá? Então, vocês programaram, tá? Acorde e levanta da cama e faça o que tem que ser feito, se isso faz sentido para você. Agora, eu vou dar um exemplo aqui de um caso e vocês vão me falar se essa pessoa deve ou não acordar cedo, tá ok? A pessoa que ela acorda 8 horas da manhã, que é um acordar cedo também, 8 horas da manhã, e durante o dia dela, ela treina no final do dia, ela trabalha, ela tem tempo para ficar com a família, ela dorme bem, ela dorme 8 horas por dia, ela consegue meditar, ela consegue tirar um tempo para um autocuidado. Essa pessoa que ela acorda 8 horas da manhã e faz isso tudo, né? Ela treina, ela trabalha, ela consegue manter uma alimentação saudável, ela consegue ficar com a família. Ela precisa acordar 5 horas da manhã, gente? Ela precisa deixar de acordar 8 horas da manhã para acordar 5 horas da manhã? Me responda. Responde aí no chat. Olha o caso que eu passei, ó. A pessoa acorda 8 horas da manhã e aí durante o dia, né, acordando 8 horas, ela trabalha, ela treina, ela
mantém uma alimentação saudável, ela tira um tempo para autocuidado, ela fica com a família, ela precisa, gente, acordar 5 horas da manhã. Isso vai fazer dela uma pessoa mais saudável? Não, né, gente? Porque as pessoas acham que acordar... Olá, doutor Wilton. As pessoas acham que o fato de acordar às 5 horas da manhã vai fazer você mais saudável. E não tem nada disso. Não é o fato de acordar às 5 horas da manhã que vai te fazer mais saudável, gente. É o que você vai fazer com aquele tempo que é importante. Então, só o fato isolado de acordar às 5 horas da manhã, às vezes as pessoas acompanham na internet e veem as blogueiras, me veem acordando 5 horas da manhã e a pessoa não consegue acordar pela rotina dela, pelas tarefas do dia a dia, e aí ela acaba se sentindo frustrada. Mas o que ela não entende é que o fato isolado dela acordar às 5 horas da manhã não vai fazer dela uma pessoa mais saudável do que a outra que acorda 8 horas da manhã e consegue fazer ali tudo o que ela tem para fazer durante o dia, tá? Então, que isso fique claro. O que é extremamente diferente, né, e o que foi o meu caso, de uma pessoa, por exemplo, que trabalha o dia inteiro. Hoje mesmo eu vou começar a trabalhar às 7 horas da noite e chego em casa 10 horas, né? Doutor Wilson tá aí, ele sabe bem como que é isso também. Gente, e aí eu poderia falar, diferente daquela que fazia 8 horas da manhã e que aí tinha tempo de fazer tudo, eu acordava 7 horas da manhã, ia dormir 10 horas da noite e às vezes não ia pra academia, né? Eu chegava em casa extremamente cansada e me auto-sabotava. Eu não tinha tempo de manter uma alimentação saudável, Henri. Eu não tinha tempo de manter uma alimentação saudável, eu não tinha tempo de meditar, eu não tinha tempo de cuidar de mim. Então, gente, eu não poderia colocar a minha rotina como desculpa para não cuidar de mim. Aí sim, eu coloquei a minha rotina no papel, eu visualizei, vi ali o que me auto-sabotava, que era esperar chegar em casa para cuidar de mim depois de um dia todo de trabalho. Tem gente que não tem essa dificuldade, né? Eu tenho. Então, se eu trabalho até 10 horas da noite, chego em casa 10 horas da noite e falo, não, agora eu vou treinar. Quem me acompanha aqui há muito tempo já me viu indo na academia aí 11 horas da noite treinando, porque teve uma época que eu tentei fazer isso, mas eu não consegui manter, não consegui ter como rotina. Então, o que eu pensei? Eu vou ter que acordar um pouco mais cedo para cuidar de mim. E coloquei essa experiência no meu dia. Foi por causa que eu vi outras pessoas fazendo? Foi por causa da modinha? Não, foi porque eu tinha necessidade desse tempo, né? E a minha rotina não poderia ser desculpa. Eu não poderia usar o meu dia de trabalho, tudo que eu tinha que fazer como desculpa para não cuidar de mim. Sabe por quê, gente? Se você coloca, não, eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para me alimentar bem, que meu dia é muito corrido, eu trabalho muito, né? Eu tenho muita coisa para fazer. Se você está colocando isso como desculpa, é porque você está se colocando em segundo lugar. Olha que coisa mais que a gente tem que refletir, né? Se você está dando como desculpa para não treinar, né? Não fazer atividade física, para não se alimentar bem, para não meditar, para não tirar um tempo para cuidar de você, o seu trabalho, a sua rotina, é porque você não está se colocando em primeiro lugar. E a gente deve se colocar em primeiro lugar, porque senão, gente, uma hora a conta não vai fechar, né? Eu sei bem disso. Eu já priorizei meu trabalho acima de cuidar de mim, de ter um tempo para mim. Eu já fiz isso, né? E eu acabei tendo burnout. Não foi bom a conta no final. Então, a gente cuidar da gente, ter um tempo para cuidar da gente, tem que ser prioridade, tá? E a nossa rotina de trabalho hoje está corrido para todo mundo. Tá corrido para mim. Tenho certeza que tá corrido para vocês. Alguém aqui é à toa?
Alguém aqui não tem nada para fazer hoje? Levanta a mão aí. Não, tá corrido para todo mundo, tá? E ainda assim, nós temos que tirar um tempo para cuidar da gente. Então, se organizar, o autocuidado é extremamente importante. E por isso que eu tirei esse tempo, falei, vou acordar 1 hora mais cedo para conseguir ter esse tempo de cuidar de mim. Foi fácil, gente? Não foi fácil, né? Eu comecei, meu alarme tocava 6h30, eu acordava assim 30 minutos antes de ter que sair de casa. E meu alarme começou a tocar às 5h15. Não foi fácil, porque eu sempre fui uma pessoa que fui acostumada a dormir até o último minuto antes de precisar ir trabalhar. Tinha vezes que eu nem tomava café. Os primeiros dias foram difíceis, eu quis não levantar, ainda hoje, ainda às vezes eu não quero, mas eu levanto, porque a minha prioridade tá no meu autocuidado. E quando eu comecei a fazer isso com constância, quando eu comecei a cuidar de mim na primeira hora do dia, porque eu tinha necessidade desse tempo, eu comecei a sentir os benefícios, tá? Primeiro, porque eu amo acordar cedo e a primeira coisa que eu faço no dia é cuidar de mim. Olha, eu já me sinto assim, a energia já é outra, né? Eu gosto do silêncio na hora que eu acordo, porque meu dia, eu sou médica, então eu trabalho com gente conversando, contando histórias o tempo todo, muito barulho. Então, aquele silêncio me dá uma paz, né? Eu medito, eu coloco tudo de bom que eu quero para aquele dia, eu faço as minhas orações, eu treino, então eu vou dando ali estímulos instantâneos de energia para o meu dia, tá? E aquilo me dá disposição para aguentar o resto do dia. Então as pessoas perguntam, né? Como que eu já falei isso aqui, vou falar de novo. As pessoas perguntam como que você faz para ter disposição para fazer isso tudo? E é o contrário. Eu treino, eu medito, eu me alimento bem e isso que me dá disposição para acordar cedo e fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas eu só vou sentir esse benefício quando eu tiver constância no meu hábito. Então, ter constância é fundamental. E para ter constância, eu preciso adequar o que eu quero fazer à realidade da minha rotina. Não adianta eu falar assim, eu quero acordar de manhã e eu quero meditar 1 hora, quero treinar mais 1 hora. Eu não tenho esse tempo, gente. E é por isso que eu vou deixar de fazer? Não, eu diminuo o tempo que eu tenho que fazer, mas eu faço, né? Então eu treino 30 minutos, mas eu não falto. Religiosamente eu estou lá. Eu medito 15 minutos todos os dias, mas eu não deixo de meditar. Eu faço todos os dias. E a constância de pequenos hábitos, ela traz resultados e enormes benefícios, tá? E para aquelas pessoas que não conseguem acordar cedo, né, que a rotina não permite, são pessoas, às vezes, eu tenho pacientes que trabalham aí no período noturno, a gente mora em uma cidade, eu moro numa cidade em que a empresa roda 24 horas, né? As pessoas perguntam, doutor, e agora? Porque tem várias coisas que ligam essa questão de dormir tarde com a questão de ganhar peso, e realmente tem. E agora, será que eu não vou conseguir emagrecer? Gente, nós temos que pegar a nossa rotina do jeito que ela é, e a gente não pode focar no que a gente não pode mudar. Então, se você trabalha de turno, seja na empresa, seja com plantão, e é essa a sua rotina, né? Isso você não pode mudar. Então, você tem que agir dentro do que você pode mudar. Porque mesmo tendo esses hábitos, você consegue ter uma vida mais saudável. Então, você tem que focar, apesar, né, do meu horário, qual horário que eu posso tentar ter uma qualidade de sono maior e que eu posso me alimentar bem e organizar para fazer uma atividade física, tá? Nem sempre as circunstâncias são as ideais. Como a de agora, né? Fazer a live para mim agora não é o momento ideal. Fazer uma live 5h37 da manhã.
Eu não pego a maioria da minha audiência. Mas vocês acham que eu vou deixar de fazer a live por causa disso? Não, eu vou lá e faço. Porque a gente tem que fazer o melhor que a gente puder com as condições que a gente tiver, tá? Então, apesar dos estudos que eu falei aqui sobre atividade física de manhã tem uma maior relação com o processo do emagrecimento. Bom dia! Apesar do que eu falei aqui, que as pessoas que dormem mais tarde, né, que tem uma alimentação, um excesso de calorias maior durante a noite, eles têm uma relação maior com o aumento de peso. Apesar das coisas que eu falei aqui, que a pessoa que ela dorme mais tarde, ela tem tendência em ter uma maior quantidade do hormônio grelina, que é o hormônio da fome, e uma menor quantidade do hormônio leptina, que é o hormônio que dá saciedade. Apesar de tudo isso que eu falei, o mais importante é adequar a nossa realidade. Por quê? Independente da hora que você acorda, independente da hora que você vai dormir, né? Dependendo das suas condições, se você tira um tempo para cuidar de você, se esse tempo está dentro da sua rotina e você consegue fazer isso de forma constante, você vai conseguir emagrecer independente da hora que você acordar, tá? Eu estou deixando aqui claro isso. Então, acordar às 5 horas da manhã não faz ninguém saudável. Quem acorda 7, quem acorda 5, quem acorda 8, a gente não consegue competir quem está sendo mais saudável por causa disso. O que importa é o que você faz durante o tempo que você está acordado. E não só o tempo que você está acordado, o que importa é o tempo que você está dormindo também. Porque se você está levantando 5 horas da manhã, mas está indo dormir 1 hora da manhã, está dormindo aí 4 horas por noite, saiba também que não funciona, né? O sono é extremamente importante para o processo de emagrecimento também, tá ok? E deixando claro que eu estou falando isso para aquelas pessoas que não conseguem por causa da rotina, né? Diferente daquelas pessoas, não, eu não acordo, eu não consigo treinar, eu não consigo meditar porque eu não consigo acordar cedo. E na hora que você vai ver a pessoa fica até 1 hora da manhã assistindo Big Brother Brasil. Nada contra Big Brother, gente, mas tem gente que atrapalha a rotina do dia a dia, ele não tem um autocuidado porque ele gasta o tempo vendo notícia ruim na internet, gasta o tempo com programa de televisão, aí não dá, né? Aí essa pessoa realmente precisa se organizar melhor, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, meu recado era bem rápido, que fique aí o recado que acordar cedo não faz ninguém mais saudável, mas sim as atitudes que você tem durante o dia e que a gente sempre deve fazer o melhor que a gente puder com as condições que a gente tiver, tá bom? Um ótimo dia, cheio de boas energias. Quem tá aqui, vai lá no Instagram do Tadashi, que vai começar uma live de meditação agora, de meditação guiada. E eu comecei a meditar com ele, a live é maravilhosa, viu? E na quinta-feira, 5h37, eu estou aqui e eu vou conversar sobre dieta. Quem tem dificuldade de fazer dieta? Quem tem dificuldade de alimentar mais saudável? Se você tem dificuldade de fazer dieta, se você tem dificuldade de se alimentar bem, na quinta-feira, 5h37, me encontra aqui, 30 minutinhos que nós vamos conversar sobre isso. Beijos!